Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. De minha parte, não tenho dúvida que o Senhor está neste lugar. Aleluia. Eu digo isso com convicção porque eu já senti a presença. Aleluia. Eu digo isso com a convicção de que não fomos nós que marcamos esse encontro. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus faz como quer. Deus faz quando quer. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler um texto que fala do reinado de Manassés. Um texto que nos traz grandes ensinamentos e com certeza Deus falará aos nossos corações. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 ao 17. Eu peço aos queridos que se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. 2 Crônicas 33. Versículo 1 ao 17. Eu quero fazer diferente. Eu quero ler o versículo 1. Cada irmão voluntariamente nos ajude a leitura até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequiel, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os seus inimigos. Também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os atos da casa do Senhor. Fez seus filhos passarem pelo fogo no vale do filho de Não. Praticou feitiçaria, adivinhações e bruxaria. E consultou médiuns e adivinhos. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Também pôs a imagem e escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, e que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as ordenanças dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não quer ouvir. Por isso o Senhor trouxe para eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-se em campos de bronze e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Os eles o Senhor, seu Deus, e brilhou muito diante de Deus, seus pais. Jurou a ele que Deus se aplacou para com ele, e ouviu-lhe a súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu filho. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto também os chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor,
sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Pai, nós louvamos o teu nome nesta noite. Damos graças por tudo quanto o Senhor já fez neste lugar. Te louvamos, ó Deus, pela tua presença, porque a tua presença é notória, Senhor. Nós já pedimos, já podemos sentir a tua presença. Durante os cantos entoados, durante, ó Deus, as palavras que já foram dadas neste lugar, nós já podemos contemplar a tua presença nesta noite. Te louvamos por isso. Fala os nossos corações, fala o meu coração nesta noite. Ó Deus, derrama uma porção do alto sobre este lugar. Faz com que este lugar seja um pedacinho do céu nesta noite, Senhor, para que possamos sair daqui regozijados na tua presença, Senhor. Nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Esse texto, querido, me chamou bastante a atenção, porque é um texto, como já foi dito, que nos traz alguns ensinamentos para as nossas vidas. Lendo esse texto, Deus falou tremendamente ao meu coração. Manassés tinha tudo para tirar uma vida diferente, para conduzir a sua vida conforme os ensinamentos do seu pai. Eu não tenho dúvida que Ezequias concedeu ao seu filho bons ensinamentos, quis guiá-lo pelo caminho da verdade, mostrando a ele tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que era bom fazer, todas as formas possíveis para agradar ao Deus único, fiel e verdadeiro. Mas Manassés, infelizmente, ele distorceu todos os ensinamentos, todo o exemplo deixado pelo seu pai. E Manassés, mesmo com 12 anos de idade, iniciando um reinado em Judá, um reinado cujo tempo foi de 55 anos. Mas Manassés, durante todo esse tempo, Manassés distorceu todos os ensinamentos deixados pelo seu pai Ezequias. Interessante é que Deus, ele se revela ao homem e à mulher, sendo estes falhos ou não, sendo estes pecadores ou não, e com o propósito de muitas vezes encorajá-los, dar bom ânimo, mas também de repreender, ou até mesmo de castigá-los. E Deus assim o fez com Manassés. Manassés fez tudo que desagradava a Deus. Do versículo 1 ao versículo 7, nós podemos listar todos os malfeitos de Manassés. Nós podemos ver as maus atitudes tomadas por Manassés. No seu reinado, Manassés era taxado, era visto como o rei que mais pecou. O reinado mais pecaminoso foi o reinado de Manassés. Mas interessante que na Bíblia eles nos traz perguntas e respostas. A primeira pergunta que nós podemos fazer nesta noite é: mas o que foi que Manassés tanto fez? E como eu já falei, do verso 1 ao verso 7 está dizendo tudo que Manassés fez de errado, o que provocou a repreensão, o que provocou a ira de Deus. A gente pode ver também que a atitude tomada por Manassés não foi uma atitude tomada tão somente para que ele mesmo pudesse pôr em prática, mas ele acabou induzindo, ele acabou influenciando todo o povo de Judá aquelas mesmas práticas. A primeira coisa que Deus falou ao meu coração e que nós devemos ter cuidado com as maus influências de pessoas que muitas vezes batem nos nossos ombros, que apertam as nossas mãos,
que nos abraça, mas que muitas vezes, com seus maus exemplos, com suas maus atitudes, querem nos conduzir a trilhar um caminho que, igual a Manassés, venhamos a provocar a ira de Deus. E isso para mim foi um alerta. Porque nós convivemos com muitas pessoas e cada cabeça é um mundo, cada cabeça pensa diferente. Tem muitas pessoas que, embora digam assim, eu conheço a Deus, mas as suas atitudes são atitudes erradas. Mas a sua caminhada é uma caminhada diferente da minha e da sua. E nós devemos estar atentos para que a ira de Deus não seja também derramada sobre as nossas vidas. Mas por quê? Porque nós conhecemos a Deus. Nós sabemos o caminho que nós devemos trilhar. Nós devemos e sabemos fazer aquilo que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mais agravante dentro disso tudo está lá no versículo 10. Porque muitas vezes, irmãos, mesmo por força de influências muitas vezes nos causam cegueiras, fecham os nossos ouvidos para que nós não venhamos a ver Deus e nem a ouvi-lo. E foi assim com Manassés. O agravante dessa situação toda é que lá no versículo 10 diz: falou o Senhor. Deus falou com Manassés. Mas o problema é, Manassés não deu ouvido, nem muito menos o seu povo. Quando não se dá ouvido à voz de Deus, é sinônimo de que as coisas irão dar errado. Quando se deixa de ouvir a voz de Deus, nós entendemos que algo de errado vai acontecer conosco. Porque Deus, o que quer para mim, o que quer para você, é tudo de bom. E quando nós pensamos em desviar a caminhada, pendendo para a esquerda ou para a direita, Deus quer nos mostrar que o caminho é reto. E que muitas vezes fala conosco, nós deixamos de dar ouvido. E quando nós deixamos de dar ouvido e continuamos as mesmas práticas, vai acontecer o que aconteceu com Manassés. Vai chegar um momento em que Deus disse assim, tanto que eu tentei falar com ele, tanto que eu procurei mostrar a verdade, mostrar o caminho, mas ele não me deu ouvido. E aí vem as consequências. Louvado seja o nome do Senhor. E as consequências de Manassés foram terríveis. Porque Deus permitiu que se levantasse um exército da Síria para invadir Jerusalém. E a Síria, naquele momento, era uma das potências daquela época. E foram lá, capturaram, prenderam, levaram a cativeiro. Nós entendemos isso como uma ação divina, algo permitido por Deus. E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos em momentos difíceis das nossas vidas, talvez por deixar de dar ouvido a Deus. Muitas vezes nós estamos pagando um preço. Poxa, por que isso? O que é que está acontecendo? Muitas vezes é por deixarmos de dar ouvido a Deus. Porque Deus fala, queridos. O Deus que nós servimos, Ele tem olhos e vê, tem boca e fala. E quantas vezes Deus tem falado aos nossos corações? Quantas vezes Deus tem falado ao meu coração? Talvez com um propósito de edificação, de ânimo, de alegria, mas também com um propósito de nos mostrar aquilo que estamos fazendo de errado.
as nossas atitudes. E quando passamos despercebidos, não queremos dar ouvido à voz de Deus, nós estamos sujeitos às consequências. Como assim? Manassés. Nós estamos sujeitos a problemas nas nossas vidas. A palavra de Deus é bem clara, diz que ele foi amarrado, que ele foi conduzido a cativo. Mas o mais interessante é que uma coisa me chamou a atenção em meio ao cativeiro no qual Manassés se encontrava. É que Manassés logo se arrependeu. Embora tarde, por deixar de ter dado ouvido a Deus, embora em meio a consequências no qual ele teve que se submeter, porque Deus nos dá a oportunidade para que quando nós falhamos, quando nós pecamos, nós venhamos de imediato a reconhecer, buscar a sua presença e nos arrepender diante de Deus, antes que as consequências cheguem. Mas quando nós fechamos os nossos ouvidos, não damos o mínimo de atenção à voz de Deus, nos encontramos como Manassés. Em meio às consequências é que vem o arrependimento. Mas louvado seja Deus porque ele reconheceu. Louvado seja Deus porque ele se arrependeu. E as suas atitudes atraíram a atenção de Deus. Porque mesmo em meio ao cativeiro, tomado pela angústia do sofrimento, arrependido, ele teve atitude exemplar. Ele sabia que não tinha outra forma senão se humilhar diante de Deus. No versículo 12, diz assim: ele angustiado suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Louvado seja o nome de Jesus. Arrependimento, súplica, humilhação e por fim, no versículo 13 diz: fez-lhe oração. Mas o arrependimento, a humilhação, a súplica, a oração feita por Manassés foram sinceras diante de Deus. Tem pessoas que querem barganhar com Deus. Tem pessoas que em meio às lutas, ao momento de caos no qual tem passado, resolvem buscar a presença de Deus como um escape para a sua vida. Como diz assim, o jeito é eu vir para cá. Porque aqui Deus vai me dar a solução e vai estar tudo bem. Mas esquece que o nosso Deus é um Deus que sonda corações. E às vezes, por mais que se ore, por mais que se busque a presença, Deus demora em responder orações, porque ainda não encontrou sinceridade no coração. Mas quando Deus encontra sinceridade no coração, quando o crente olha para o alto e diz assim: Senhor, eu me arrependo porque eu fiz isso, eu não devia ter feito, mas eu fiz, e o Senhor sabe que eu fiz, mas neste momento eu estou me humilhando na tua presença, reconhecendo o meu erro. Aleluia! E aí você começa a atrair a atenção de Deus com a sinceridade das palavras que vêm lá do teu coração e que alcançam a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque não foi diferente com Manassés. Não foi diferente. É de verdade que as suas atitudes de arrependimento, de humilhação, de súplicas podiam ter acontecido antes. Manassés podia ter parado, ter refletido um pouco, ter se lembrado até do seu pai, e dizer assim: poxa, meu pai fez ao contrário. Meu pai destruiu os ídolos, saiu derrubando os Baal, fazendo toda a limpeza do templo, para que se transformasse em um templo de adoração a Deus.
Mas eu fiz o contrário, está tudo errado. Vou parar, me arrepender, me humilhar, buscar a presença de Deus, e está tudo bem, está tudo certo. Mas não foi feito dessa forma. Manassés pagou o preço. Pagando o preço, Manassés se arrependeu. Se arrependendo, ele passou a buscar a presença de Deus, se humilhando diante do Deus vivo. E a sinceridade do seu coração, atraindo a presença de Deus, fez com que Deus respondesse a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é ter sinceridade no coração. Glória a Deus. Coisa boa é ser sincero com Deus. Porque o crente sincero, quando abre a boca, Deus responde de imediato. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus responde de imediato. Por que eu falei em Bena? Por que eu falo em Bena? Porque talvez Bena, naquele momento, mesmo sem voz como ele se encontrava, ele pode ter suplicado a Deus com o gemido da sua alma. Ele pode ter falado com Deus de uma forma diferente. E a sinceridade do coração daquele homem atraiu a atenção de Deus e disse assim: eu farei o melhor por ti. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, quando é sincero, que atrai a atenção de Deus, Deus faz o melhor por ele. Deus fecha a boca de leão. Deus acalma a tempestade. Deus abre caminho no mar. Louvado seja Deus para dar vitória a crente sincero. Mas não adianta barganhar com Deus. Não adianta você dizer que é e não é. Não adianta você dizer para Deus que vou buscar a sua presença, Senhor, porque eu quero algo da tua parte. Não. Adore ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar, nem o que Ele pode fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei que tipo de falha, qual foi o erro que você cometeu diante de Deus. Mas talvez nesta noite o arrependimento esteja gerando no teu coração. Talvez aí onde você está dizendo: Senhor, Tu sabes o que eu fiz. Tu sabes o que eu falei. Tu sabes como eu andei. Mas nesta noite eu abro meu coração para Ti. E me arrependo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você fizer, tomar esta atitude com sinceridade, Deus nesta noite está ouvindo a tua oração. O bom de Manassés é que a graça de Deus o alcançou. O favor imerecido, porque Manassés não merecia nada. Mas a sinceridade do seu coração, que atraiu a atenção de Deus, fez com que Deus o alcançasse com a sua graça, com seu favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. Não espere pelas consequências. Se arrependa. Peça perdão. E se humilhe na presença de Deus. Porque só assim as tuas orações serão ouvidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Glória. Aleluia. O mal de Manassés foi um mal terrível. Ele não só fez o mal para si mesmo, mas também contaminou outras pessoas. O pior de tudo, meu irmão, é que Manassés se arrependeu, se reconciliou com Deus, mas deixou corações contaminados. Louvado seja o nome do Senhor. Manassés se reconciliou com Deus, mas deixou um legado de maus exemplos. Manassés se reconciliou com Deus, mas Amon, seu filho, deu continuidade à sua perversidade. Deus quer que você seja sua testemunha. Testemunhar em favor de Deus é andar como Jesus andou.
Eita, Deus Santo. É falar como Jesus falou. É amar como Jesus amou. É ser humilde como Jesus era humilde. Curva a tua cabeça, fecha os olhos. Pai, nós nos colocamos diante da tua santa presença nesta noite do Senhor da Glória. Tu conheces a estrutura de cada um aqui neste lugar. Ô Espírito Santo de Deus, faça em revista, Senhor. Faça em revista a este povo no qual mesmo o Senhor trouxe a este lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor contemple os corações que chegaram aqui nesta noite, que porventura tenham falhado contra Ti, tenham pecado contra Ti. Às vezes não é necessário, Deus, pecados que escandalizem, porque pecados não têm tamanho. O pecadinho e pecadão não existe, está fora de contexto. Pecado é pecado. E às vezes nós pecamos com palavras, magoando o irmão, magoando o vizinho. Às vezes nós pecamos quando menosprezamos alguém. Às vezes nós pecamos quando deixamos de olhar para o necessitado. Às vezes nós pecamos quando recusamos por coisas banais de ir à igreja. Às vezes nós pecamos quando levantamos os nossos próprios empecilhos para fazer a tua obra. Às vezes nós pecamos quando deixamos de dar ouvido ao teu chamado em prol da obra no qual o Senhor tem a realizar na terra através das nossas vidas. Oh Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor gere arrependimento nos corações, que venhamos a reconhecer diante de Ti, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Nós queremos nesta noite nos humilharmos diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos, ó Deus, atrair a Tua atenção com a sinceridade do nosso coração. Ah, meu Senhor da glória. Deus, visita aquele que está mais necessitado nesta noite. Oh Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Deus está falando nesta noite. Tem pessoas que na sua mente está dizendo: Deus está falando comigo. Aleluia. Se você está dizendo isso, é porque você está ouvindo a voz de Deus. Diferente de Manassés, você está ouvindo. Aleluia. E se você está ouvindo, aleluia, é porque você sabe que necessita de arrependimento, que necessita se humilhar diante de Deus, que necessita abrir a tua boca com sinceridade diante de Deus, porque você sabe que só assim Deus vai ouvir a tua oração. Aleluia. Pai, nós louvamos o teu nome nesta noite, nós bendizemos o teu nome nesta noite, pela tua grandeza, Senhor, pela excelência da tua majestade, pelo que tu és, meu Senhor. Tu és o eu sou das nossas vidas. Não há outro Deus como tu, meu Pai. Como já dito neste lugar, tu nos tiraste do poço do lamaçal e nos trouxeste para sermos teus adoradores. Oh, aleluia. Obrigado pela tua palavra, Senhor.
nesta noite nós venhamos reconhecermos a nossa dependência de Ti. Que nós venhamos reconhecermos, meu Senhor, a necessidade de sermos sinceros contigo, não de barganharmos contigo, não de fazer algo em Tua obra, em troca daquilo que Tu tens para nos dar. Não desta forma, Senhor, mas de uma forma sincera, uma forma que adore a Ti, que glorifique a Ti, que exalte o Teu nome, de uma forma que todos Te reconheçam como o Senhor único, Deus das nossas vidas. Que nós venhamos a ser Tuas testemunhas, meu Senhor, seguindo os exemplos do Teu Filho Jesus Cristo, seguindo os exemplos aqui na terra de homens e mulheres de Deus que nos edificam, que nos ajudam na caminhada. Homens e mulheres de Deus que possamos vê-los e dizer assim: eis um homem de Deus, eis uma mulher de Deus, no qual tenhamos condições de ouvir palavras que nos edificam, palavras que nos fortalecem, palavra que nos incentiva a continuarmos firmes na caminhada. Nós louvamos a Ti por isso. Nós Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Todos digam amém. 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 Deus abençoe. Deixem cá. Eu passo para